A família de Vera foi chamada à porta da residência pela vizinhança aflita, que lhe falavam desordenadamente, e a mãe teve dificuldades em entender, até que uma das vozes mais audível chegou aos seus ouvidos, deixando seu coração aos pulos e as pernas amolecerem. Venha logo, é seu filho. Foi baleado e encontra-se jogado na rua, ali em cima. E apontavam para a subida da rua. Todos correram para o local indicado, sentindo-se abismados, sem conseguir concatenar as ideias. Porém, ao chegarem, uma ambulância já se retirava, com urgência, para o hospital com ele, chamada que foi pelos primeiros que o encontraram. No chão, manchas de sangue esparramavam-se. Todos o conheciam, nasceram e foram criados naquele mesmo local. Por isso, há preocupação geral. Vera abraçou sua mãe para ampará-la e mantê-la em pé. E disse-lhe carinhosamente: "Vamos no meu carro, mamãe, eu as levo até lá", e apontava para sua irmã, que também estava em prantos. A moça também sofria grande abalo com aquele acontecimento. Seu corpo todo tremia. Era seu querido irmão caçula e contava com apenas 25 anos. Mas não se permitiu abandonar-se ao sofrimento e preocupou-se com atitudes práticas. Entraram no carro e dirigiram-se ao hospital indicado pelos vizinhos. Ao chegarem, souberam que estava passando por procedimento cirúrgico. Sentaram-se nos bancos e aguardaram, em orações e prantos. Aquele desfecho para seu irmão já deveria ser previsto, pois desde seus 12 anos que agia de maneiras equivocadas, com rebeldia, afrontando quem quisesse aconselhá-lo. Envolveu-se com vícios e passou a frequentar rodas de elementos de má conduta. Eram constantes as brigas entre eles. O amigo que o socorreu e o acompanhou na ambulância lhes deu notícia de como tudo aconteceu, que ele se envolveu em brigas de socos e pontapés com um daqueles mau elemento, possivelmente por causa de drogas, e que, a certa altura da briga, onde outros tentavam separá-los, o outro sacou de uma arma e atirou, à plena luz do dia. Mas que ele já estava sendo caçado pela polícia, pois todos assistiram e deram o testemunho. Os vizinhos sempre advertiram sua mãe, dizendo que o tinham visto drogado ou furtando ou em brigas violentas. Porém, ela tinha muitas dificuldades para encontrar uma solução para tudo isso. Desde que enviuvara, lutou muito para cuidar de seus 3 filhos pequenos. Vera, a mais velha, com 10 anos, sua irmã com 8 e seu caçula com apenas 5 anos. Quando tentava aconselhá-lo ou ameaçá-lo, ele a agredia com palavras e ausentava-se da casa por vários dias. Depois voltava todo maltrapilho e faminto. Comportava-se bem por alguns dias, mas depois começava tudo de novo. Revendo os episódios de sua vida, Vera sentiu-se culpada e também responsável por aquele desfecho. Lembrou-se que eram muito felizes na infância e que, apesar das dificuldades encontradas após a morte de seu pai, essa união entre eles lhes deram coragem para enfrentarem e seguirem em frente. Porém, isso mudou quando entraram na adolescência, quando cada um passou às experiências próprias. Na preocupação de cuidar da própria vida,
Vera descuidou-se do irmão e de amparar sua mãe nisso. Com seu casamento e constituição da própria família, cada vez mais distanciavam-se e os diálogos tornaram-se raros e agressivos. Em sua mente, sentada no banco do hospital, arrependeu-se e perguntou-se: será que eu não poderia ter contribuído mais com o bem-estar dele? Aconselhado, encaminhado, amado, apoiado? Será que eu falhei com ele? Nisso, um dos médicos que estivera com ele na mesa cirúrgica veio dar a notícia de que acabara de falecer, que não suportou a perda de sangue. Os parentes e vizinhos abraçaram-se em prantos. Vera continuou a procurar conter-se. Lembrou-se de como se sentiu na ocasião da morte de seu pai, do seu desespero inconsolável, que lhe deixou um trauma na mente. Por isso, preocupou-se em manter o equilíbrio e tratar das providências práticas. O enterro dele foi muito emocionante. Todos os parentes, os vizinhos e conhecidos que souberam do acontecido compareceram para homenageá-lo e prestar solidariedade e condolências à família. A sala encheu-se de flores nas coroas mortuárias com frases saudosas. Esse dia ficaria para sempre no coração daqueles que o amaram, pois, apesar de sua conduta irresponsável, ele possuía um bom coração e havia amealhado muitos bons amigos por ser prestativo e leal. Era estimado por onde passava e todos lamentavam que um moço tão bom, com tantas qualidades, tivesse desperdiçado sua vida assim, de maneira tão banal. Uma vida é muito preciosa para ser tratada com desdém pelos espíritos, que sabem quanto custa retomar o corpo carnal ao espírito endividado. Quando o ser humano entender a imensa gama de amigos invisíveis que possui no bem, mais do que se entregar aos comportamentos impulsivos e tresloucados, caprichosos e imaturos, que representam sempre a sintonia com outros tipos de espíritos, tão ou mais imperfeitos que os próprios homens, interromperá por instantes sua própria conduta em homenagem a todos estes luminosos anjos tutelares. Endereçar-lhe-á uma prece sincera, pedindo inspiração, pedindo a boa companhia, solicitando a intuição clara para que não cometa o equívoco que a sua impulsividade, manipulada por espíritos inferiores como ele próprio, facilmente cometeria. Seis meses se passaram. O irmão de Vera, agora no plano espiritual, procura entender o que lhe aconteceu. Atordoado desde o início, o entendimento de sua morte não lhe chega com clareza. Quando o desencarne se dá de forma violenta como o dele, o espírito pode ficar em estado de perturbação por algumas horas ou meses e até mesmo alguns anos. A lucidez volta à medida em que percebe que se desprendeu da matéria. No caso dele, há 6 meses que se encontra nesse estado. Procurou pelas pessoas de sua afeição, dirigiu-se a elas e não entendeu por que não o ouviam e não
percebiam sua presença. Sua perturbação prosseguirá, enquanto ele não reconheça o seu estado atual, de que não mais faz parte do mundo dos vivos, pois, surpreendido pela morte imprevista, ele ficou aturdido com a mudança brusca que nele se operou. No entanto, agora começa a sentir-se atraído por sua irmã Vera. Ela possui a sensibilidade mediúnica que se desenvolve através de estudos na Casa Espírita Emmanuel, em São Mateus, zona leste de São Paulo, que passou a frequentar há algum tempo. Ela mantém em seu campo mental situações mal resolvidas a respeito de seu irmão. Carrega consigo culpas por não ter sido mais presente na vida dele, além de imenso carinho e amor que não foram vivenciados em sua totalidade, e ainda o sofrimento reprimido por não ter chorado tudo o que necessitava na época. Isso tudo cria uma sintonia entre eles dois e o atrai para perto dela, e ele se aproveita disso. Aproxima-se de sua irmã durante seu sono, quando o espírito dela despreende-se parcialmente do corpo físico e percebe sua presença. Influenciada pela necessidade dele de saber tudo sobre o que lhe aconteceu, ela é levada a reviver o momento de sua morte. Presencia novamente o velório, revê todos os amigos, todos os familiares, um por um, como se estivessem ali novamente. As flores, os prantos incontidos, as condolências, o caixão baixando na campa, em uma profusão de sentimentos fortes e acontecimentos confusos. Na realidade, esses sentimentos são dele, frente à revelação de que já não pertence ao mundo dos vivos e os projeta sobre ela. A irmã debate-se para voltar ao corpo físico e libertar-se daquele tumulto. Ao acordar, está transtornada. Chama por seu marido, que está adormecido ao seu lado. Meu bem, acorde. Sim, o que houve? Pergunta ele, surpreso. Estou nervosa. Parece que sonhei com meu irmão. Estou tão perturbada que tenho receio de dormir e sonhar com ele novamente. Por favor, faça uma oração comigo. Só assim irei me acalmar. E juntos iniciam uma breve oração, onde o marido repete as palavras da esposa. Ó Deus de bondade, vos dirijo esta prece a favor do espírito de meu irmão, que deixou este plano físico de modo violento. Faze-lhe perceber as tuas luzes divinas e facilita-lhe o caminho da felicidade eterna. Permita que os bons espíritos levem até ele as minhas palavras e o meu pensamento, e que ele sinta o quanto foi amado e que sua lembrança viverá para sempre em nós. Em seguida, eles oram o Pai Nosso. O moço acompanha as orações e se aborrece. Não era aquilo que estava procurando. Nem sequer percebe as luzes que se acendem ao redor do casal e a presença dos socorristas do espaço que desejam prestar-lhe auxílio. Porém, percebe que não pôde mais aproximar-se de sua irmã naquele momento. Afasta-se procurando respostas para as suas indagações. Vera sente muita paz,
volta a adormecer e o restante da noite é tranquila e acredita que será assim para sempre. Ele agora tem consciência da morte de seu corpo físico. Imensa revolta o domina por quem tirou sua vida ainda na flor da idade. Quantas coisas ainda por viver! Em angustiante sofrimento, decide: o desgraçado terá de pagar. Está lúcido agora e vai à procura de seu antigo grupo para descobrir quem o matou. Fica em volta deles, saciando-se com os aromas exalados pelos vícios e acompanha suas conversas. Até que, em certo momento, descobre quem foi o autor do tiro, que se encontra foragido, pois é procurado pela polícia. Rumina pensamentos terríveis de vingança. Sente-se envolto pelos espíritos das trevas que o instiga e perde completamente a paz. Planeja uma maneira de vingar-se, mas para isso precisa do auxílio de alguém encarnado. Lembra-se de sua irmã Vera, pois ela o percebe e o ouve. Procura-a novamente e passa a ter uma ação obsessiva sobre ela. A irmã começa a sentir estranha perturbação. As lembranças da infância e o quanto eram unidos os três irmãos, enquanto o pai era vivo e mesmo após sua morte, e até que seu irmão completou 12 anos e começou a se perder no mundo. A culpa por não o ter protegido invade seu coração. Ele aproveita de seus sentimentos para atormentá-la. Você pode se redimir agora. Ajude-me a vingar-me. É isso aí mesmo. Você me abandonou. Sussurra aos seus ouvidos. Vera não consegue coordenar seus pensamentos e é como se alguém estivesse dominando seu espírito. Percebe como se uma voz lhe falasse e os pensamentos que lhe surgem não são seus. Experiencia um sentimento de angústia e de ansiedade sem causa aparente. Não consegue pensar em outras coisas. O momento em que encontrou a poça de sangue no chão, no lugar em que estivera seu irmão, fica em um vai e vem em sua mente. Percebe finalmente que tudo isso só pode ser influência de seu irmão e que ele está ao seu lado. Telefona para o trabalho de seu marido aos prantos e pede que ele venha para casa, pois está com receio de ficar sozinha. Ele chega o mais rápido possível e tenta acalmá-la. Porém, nos dias que se seguem, esse pavor se acentua e não consegue mais ficar sozinha. Percebendo o sofrimento dela, seu marido a aconselha: minha querida, se a presença que percebe é de seu irmão, que mal ele pode lhe fazer? Vocês se amavam. Ela cai em si e se arrepende por temer a presença do irmão. Que mal ele pode me fazer se nos amávamos? Você tem razão. Não posso mais ter medo de sua presença. E a partir de então, procure enfrentar suas inseguranças. Mas nos dias que se seguem, ela sente aquela presença de maneira mais ostensiva, a tal ponto que seu comportamento muda. Não consegue mais cuidar do lar. Uma energia pesada circula por sua cabeça. Seus pensamentos são desencontrados.
E ele aproveita seu relaxamento e se incorpora nela, que passa a falar como ele e assume até mesmo suas expressões faciais. E, entre outras coisas, começa a defender a ideia de vingança. Precisamos mesmo vingar a morte de meu irmão, pois o assassino está livre até hoje, diz ela, com os olhos chamejantes de ódio. Qualquer um pode matar e ficar livre? A justiça não funciona, precisamos fazê-la com nossas mãos. Quanto tempo faz e nada acontece? Devemos nos unir com os antigos amigos verdadeiros dele e procurar naquele grupo por onde ele andava notícias sobre o assassino. Ele deve morrer por nossas mãos. Não podemos ficar passivos. Ele tem de morrer também, da mesma maneira que matou meu irmão. Diante do argumento de que seu irmão procurou por aquele fim, pois andava em más companhias, ela rebate: meu irmão andou errado? Mas quem é certo hoje em dia? Ele não pode ser condenado por isso. Ninguém é perfeito. Todos têm seus segredos. Todos estranham sua maneira de falar e as ideias que defende, principalmente quando se refere a seu irmão. Mas esses rompantes desaparecem e se alternam com um extremo abatimento, sugada que ela foi em suas energias e sente-se adoentada. Seu marido preocupa-se, não sabe o que fazer, não conhece nada sobre espiritismo. No entanto, lembra-se do centro que sua esposa frequenta e aconselha. Meu bem, não seria o caso de conversar com a dirigente da casa que frequenta? Você anda tão abatida, temo que adoeça. Em seus raros momentos de lucidez, Vera reflete sobre as palavras do marido, que a aconselhou a procurar pela dirigente da casa espírita. Obedecendo a um ímpeto, liga para a dirigente e amiga e relata sobre sua exaustão. Procura explicar o que sente. Eu sinto a presença de meu irmão, mas como posso temê-lo se eu o amo? Creio que ele não poderia fazer-me mal. No entanto, não estou bem. Seu irmão precisa de ajuda e você também. A influência de um desencarnado sobre nós, mesmo sendo a de uma pessoa querida, pode nos prejudicar.
pois a sua energia é diferente da nossa e nos traz perturbação. E ele precisa ser encaminhado para tratamento nas colônias espirituais. O que devo fazer? Venha para os trabalhos e convide seu irmão para vir com você. Vera agradece e desliga pensativa. Será que irá conseguir? Pelo estado em que se encontra, ela não percebe, porém seus amigos espirituais a assistem e nunca a deixaram sozinha. Mas dependia de ela tomar uma atitude e querer livrar-se desse obsessor. Utilizaram-se de seu marido para aconselhá-la e também a intuíram e irão auxiliar nesta tarefa. As relações entre obsessor e obsediado muitas vezes se dá pelo pleno consentimento de ambos. Cria-se uma relação de amizade e de dependência. É necessário que o obsediado procure por ajuda. Sem isso, nada se pode fazer. No horário aprazado, ela apronta-se cuidadosamente e convida seu irmão, falando com ele em voz alta como se o estivesse vendo. Meu querido irmão, quero que saiba o quanto eu o amo e sempre amei. Eu o convido a vir comigo a um lugar de onde você encontrará o auxílio de que precisa e solução de seus problemas. Confie em mim e me siga. Eu jamais faria algo que o prejudicasse. O moço a acompanha e na entrada da casa espírita vê que há alguns homens em posição de guardiões. Vera entra sem perceber-os, pois são guardiões espirituais da casa, e só entram os espíritos que são autorizados por eles. Examinam o moço e afastam-se, permitindo a sua entrada. Vera já havia passado pela câmara de passes e dirige-se ao salão de palestras. Ele a alcança e fica ao seu lado. O palestrante saúda a todos e inicia com uma oração. Após, abre o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, e lê o trecho no capítulo 10, as explicações de um espírito amigo sobre o perdão. Ele diz: perdoar aos inimigos é perdoar a si mesmo. Perdoar aos amigos é dar provas de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tendes necessidade de indulgência? Sabedores que somos por esta doutrina que nos orienta aos passos, de que não somos vítimas de ninguém, então aquele que erra conosco hoje pode ter sido nossa vítima em vidas passadas e que o perdão sincero vai redimir, não a ele, que sofrerá as consequências de suas atitudes, mas a nós, por nossas dívidas anteriores. Mesmo que não nos lembremos de nada, sabemos que Deus é justiça e amor. Se estamos passando por situações das quais não nos julgamos merecedores, devemos lembrar da eternidade de nossas almas. Já vivemos quantas vidas? Lembramos ainda que o rancor é sempre um sintoma de baixeza e de inferioridade. Vera sente-se inquieta e mal consegue prestar atenção na palestra. Uma vontade invencível de retirar-se dali. Um sentimento de raiva e um pedido de justiça agita-se nela, projetados pelos pensamentos de seu irmão. Após a breve palestra, ela é encaminhada para a sala de tratamento que já estava preparada para recebê-la, onde haviam cadeiras posicionadas em círculo que foram ocupadas pelos médiuns da casa, que se ofereciam para um trabalho no bem. Um deles lê um trecho do Evangelho, que interrompe a um sinal da dirigente da casa. Entrelaçam-se as mãos, harmonizando-se.
Vera senta-se na cadeira no centro do círculo e seu irmão, que desejava retirar-se, vê-se obrigado por 2 enfermeiros do plano espiritual a acompanhá-la e a sentar-se em uma cadeira plasmada ao lado da irmã. A moça deseja concentrar-se na oração realizada, mas não consegue, pois sente-se inquieta e envolvida em imenso desejo de vingança. Uma das médiuns aplica um passe apropriado para ela, que sente nova paz. A dirigente e conselheira deste trabalho, após as orações, faz ligeira palestra. A obsessão é a ação continuada sobre o indivíduo e apresenta características muito diversas, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores que se percebam, até a completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. Mas ela é sempre o resultado da imperfeição moral do obsediado, que, para fortalecer-se, deve ter a necessidade de trabalhar no bem e pela sua própria melhoria. Muitas vezes a obsessão e mesmo a possessão, que tira o livre-arbítrio da pessoa, ela se dá por uma ligação, nesta vida ou em vidas anteriores. Em seguida, continuou: abracemos a vida que o Cristo nos legou, no interesse de nos transformarmos nos sinceros trabalhadores, com o aperfeiçoamento de nós mesmos, pelo trabalho eficaz no bem. Aniquilaremos as montanhas agressivas que nos separam do Mestre Divino, e dele receberemos o salário da luz. E continuou: rogamos aos dirigentes espirituais responsáveis por esse trabalho que nos proteja e fortaleça e encaminhe o irmão sofredor aqui presente para receber as devidas orientações. Após breve pausa, uma das médiuns é convocada pela dirigente encarnada a dizer o que estava percebendo em relação à assistida. Imediatamente, o moço projetou sobre a médium seu sofrimento pela perda da vida prematuramente e seus desejos de vingança. Eu fui covardemente assassinado, diz a médium, representando os pensamentos dele. Tiraram minha vida quando ainda tinha tanto a viver. Preciso ser vingado. É necessário que se faça justiça para que eu possa ter paz. Eu compreendo seus sofrimentos, meu irmão, disse-lhe carinhosamente a orientadora. Mas aqui você está em um ambiente de amor. Você sente esta paz? Pode ficar tranquilo que aqui ninguém lhe fará mal algum. Deus é todo bondade e amor e cuida de todos seus filhos. Nós entendemos seus desejos de vingança, mas agora deve deixar tudo nas mãos amorosas de Deus. Nada acontece sem o seu consentimento. Então, ele permitiu que isso acontecesse comigo? Manifestou-se a médium. Deus é justiça, meu irmão. Resgatamos nesta vida os erros do passado. E isso acontece para aprendermos a corrigir nossos erros e a nos melhorarmos. Nós nascemos e vivemos para evoluir. Somos hoje melhores do que fomos em encarnação passada. Veja bem, se nesta encarnação você cometeu erros com comportamentos equivocados, o que terá feito de sua vida em encarnação anterior? Porém, Deus, que é Pai justo e bondoso, lhe deu a oportunidade de nascer em uma família honesta e trabalhadora, em meio a pessoas que te amaram, possibilitando-lhe todas as oportunidades de se melhorar. A vida não acaba nunca. Morreu seu corpo físico, mas você continua vivo e está aqui falando conosco. Terá chances de reencarnar novamente
e virá como uma pessoa melhor e será mais feliz e saberá aproveitar essa oportunidade. Deixe a justiça nas mãos de Deus, pois todos nós sofremos as consequências de nossos erros. Agora, continuou ela após ligeira pausa, deve preocupar-se consigo mesmo, pois não está bem, o seu ferimento sangra. O jovem pôs as mãos no peito, no lugar onde havia sido ferido, e o sente ensanguentado, e pergunta: você me vê? Não o vejo, mas percebo suas energias. Está fraco e precisando de cuidados. Esses 2 enfermeiros irão levá-lo para tratamento nas colônias do espaço. Aceite essa ajuda. Depois de recuperado, estará em condições de entender tudo o que lhe aconteceu e os motivos por que teve esse desfecho. O moço sentiu que realmente estava muito enfraquecido e aceitou ser carregado em uma maca pelos enfermeiros espirituais. Que Deus e Jesus o acompanhe, meu irmão, saudou a orientadora. Em seguida, o grupo envia vibrações de amor e de auxílio a todos os necessitados. Agradecem aos socorristas e pedem licença para encerrarem os trabalhos daquela noite. Vera mal consegue lembrar-se do que foi dito ou do que ocorreu naquela corrente de trabalhos, porém sente-se completamente restabelecida e em paz. A dirigente e amiga com quem havia se aconselhado anteriormente chama-a em local reservado para uma conversa. Toma-lhe as mãos, transmitindo energia de paz e lhe diz: minha amiga, fique tranquila que seu irmão foi socorrido, aceitou ajuda e ficará bem. No entanto, você sabe que esse trabalho que você participou não é permitido aos assistidos comuns, não é mesmo? Que só podemos fazer isso em caso de emergência e com autorização do plano espiritual que nos dirige. Sim, respondeu Vera. Eles saem da sala após o passe e a comunicação com o desencarnado só acontece na sua ausência. Mas permitimos a sua presença porque você é médium e está estudando na escola daqui da casa. E já presta alguns trabalhos voluntários e, muito embora, poderá emprestar a sua mediunidade para esses trabalhos no bem. Então, julgamos que tenha sido útil para você acompanhar tudo. Realmente foi. Eu entendo perfeitamente o que está me dizendo. Pois bem, minha querida, espero que tenha entendido também que seu irmão passou a obsediá-la por sua sintonia com ele. Você o chamou para perto de si e permitiu que ele ali ficasse. Eu? Não, eu não fiz isso. Eu nunca desejei isso. Não digo que desejou, mas seu sentimento de culpa em relação a ele, os sofrimentos não vividos na ocasião própria, levou até ele um sentimento de amor e de culpa. Vera calou-se. Tudo isso realmente aconteceu. Não devemos nos sentir culpados em relação a ninguém. Esse é o sentimento que não devemos carregar conosco. Não é justo para ninguém. Sempre fazemos o que nos é possível no momento. Não conseguimos ter uma ação que esteja além de nossa capacidade. Porém, quando o momento passa e refletimos sobre o passado, sempre acreditamos que poderíamos ter feito melhor. No entanto, fizemos aquilo que estava ao nosso alcance, de acordo com o nosso entendimento e amadurecimento do momento. Ligeira pausa. E também, ninguém modifica ninguém. Podemos servir de exemplos a quem quiser nos seguir, porém só podemos modificar a nós mesmos. E como dizia nosso querido Chico Xavier, aos outros dou o direito de serem como são, mas a mim exijo ser cada vez melhor. Tem razão.
e obrigada pelas orientações. Esteja atenta, minha querida. Nós, médiuns, estamos sujeitos a ser testados, perseguidos e até caluniados. Mas com a coragem e discernimento, a paz de Jesus habitará na tranquilidade de nossas mentes e nos trará o prêmio de uma mediunidade iluminada, coberta das flores que o bem alcança nas asas do amor. Vera despede-se tranquila e confiante. Saber que seu irmão havia sido socorrido e que receberia todo o cuidado dos bons amigos espirituais, com oportunidades de novas aprendizagens, isso aquece seu coração e se sente feliz por ter contribuído. Agradece a Deus por tudo. Podemos mostrar ao obsessor o desejo de curá-lo e, aos poucos, incutindo-lhe no subconsciente conceitos evangélicos apropriados. Levados à sessão de cura espiritual, o obsediado deve ser submetido a passes apropriados por médiuns que possuam faculdades curativas, os quais, como veículos dos espíritos, colocando as mãos sobre a cabeça do doente, projetarão sobre eles fluidos elevados, captados do espaço, com o concurso de toda a assistência, que deve estar concentrada fortemente naquele desejo de cura. O objetivo é levar diretamente ao coração do obsessor um forte jato de fluido de amor. Trecho do livro Mediunidade, escrito por Edgar Armand, à página 122.